Boa noite para você que chegou aqui para acompanhar esse programa, um programa muito especial, o nosso programa de oração. Boa noite aos nossos amigos que estão aqui também. É um prazer a gente se reunir para buscar a presença de Deus, para buscar a palavra de Deus também. E eu queria pedir que o nosso amigo Lucas fizesse uma primeira oração com a gente. Obrigado, meu Deus, pela vida, pela saúde. Obrigado por estarmos aqui entre amigos e irmãos. Nós te louvamos pela sua presença no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nosso curto momento aqui, nós vamos dividi-lo em duas partes. Primeiro, uma breve reflexão da Palavra de Deus, e vocês podem participar aqui conosco. Você também pode participar nos comentários aí. E em seguida, nós vamos fazer nosso momento de pedidos, agradecimentos, louvor a Deus e oração aqui também. Tá? E eu queria pedir àqueles que puderem para abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. E nós vamos fazer uma breve reflexão aqui sobre um momento especial da vida de Cristo e dos discípulos. Mateus, capítulo 14, e nós vamos ler do versículo 22 até o 27. Silas, você poderia ler para a gente, por favor? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Muito bom, obrigado. Daqui a pouco a gente vai ler o final da história, então fica aí com a Bíblia aberta. Esse texto, para mim, ele traz algumas lições muito especiais, né? Porque, se você observar o contexto aqui de Mateus 14, Jesus tinha passado o dia com os discípulos pregando e ensinando ao povo. Uma multidão estava ali, uma multidão realmente grande. E após passar o dia pregando, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: "Senhor, manda o povo embora, porque está ficando tarde, eles não têm onde comer, eles precisam ir." E aí Jesus deu uma ideia que pareceu ideia louca, né? Por que a gente não alimenta essa multidão? E os discípulos disseram: "Como é que a gente vai fazer isso?" E aí traz um menininho, 5 pães, 2 peixes, Jesus faz uma oração, o pão é multiplicado e todos ficam maravilhados. E se você ler esse mesmo texto no livro de Mateus e Lucas, fazendo uma comparação, Lucas diz que as pessoas queriam naquele momento levantar Jesus como seu rei, porque eles nunca tinham visto um milagre daquele. 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, sendo alimentadas com apenas 5 pães e 2 peixes. Eles queriam pegar Jesus e transformá-lo em rei. E naquele momento Jesus faz algo totalmente contrário ao que os discípulos pensavam. Jesus pega os discípulos e diz: "Saiam daqui, pega o barco e vai para o outro lado." E a Bíblia diz então que os discípulos acharam estranho, porque os discípulos também queriam que Jesus se tornasse o rei. Ellen White, comentando esse texto, no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz que no interior dos discípulos eles achavam que aquele era o momento que Jesus se tornaria o rei do seu povo. E eles esperaram e não cumpriram exatamente a ordem de Cristo naquele momento, mas passado todo o dia, vendo que Jesus não voltava, eles pegaram o barco e saíram. Jesus despede as multidões, manda que todos vão para casa, e aqui que chega o ponto-chave que eu queria buscar a nossa reflexão. Os discípulos pegam o barco, vão ali no Mar da Galileia, e Jesus ele sai. E o versículo que o Silas leu para a gente aqui, no versículo 23, diz assim: "Quando Jesus despediu as multidões, ele subiu para o monte para fazer o quê? Para orar. E ali ele passou bons momentos em oração, sozinho." E eu posso tirar pelo menos 2 grandes lições aqui. A primeira é que Cristo está orando por nós. Ele estava orando naquele momento pelos seus discípulos. Os seus discípulos não entendiam a missão que eles tinham na terra. Eles não entendiam que antes do reino terrestre era necessário o reino celestial.
Eles não entendiam a verdadeira missão de Cristo. E Cristo estava orando ali, eu imagino Cristo orando pelos discípulos, dizendo, Deus, abre a mente desses discípulos, que eles possam entender o desejo que o Senhor tem para eles. E o mesmo eu aprendo hoje comigo. Deus, Ele intercede por mim. Ele ora por mim em particular, Ele ora pela minha vida, Ele ora pela sua vida. Ele ora para você que está passando por alguma dificuldade, por algum problema. Ele é o nosso intercessor e está no céu. O texto continua dizendo que os discípulos agora enfrentaram uma grande tempestade. E agora nós vemos um contraste. Enquanto a tempestade está açoitando os discípulos, Jesus está orando de forma bem tranquila e particular. E qual a segunda grande lição que eu tenho aqui? Nós enfrentamos muitas tempestades. Nós enfrentamos muitas dificuldades. Talvez seja uma dificuldade de saúde, talvez seja uma dificuldade financeira, talvez seja uma dificuldade no meu casamento ou com os meus filhos, mas eu nunca posso esquecer que em meio dessas dificuldades, Jesus está naquele momento colocando o meu nome diante do Pai. Essa é uma grande lição. As outras lições a gente pode, em outro estudo, aprender, né? Mas você conhece a história, Jesus vai andando sobre as águas, os discípulos se assustam, ele diz, não tenha medo, sou eu. Pedro diz, se é tu, deixa-me ir sobre as águas. Jesus diz, vem. E em determinado momento Pedro esquece de Cristo, começa a afundar. E então ele grita. E aqui é a última lição que eu quero tirar essa manhã. O versículo, pedi que um dos nossos amigos lê para nós. Vinícius, por favor, lê para a gente a continuação do texto, a partir do versículo 29 até o 31. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. E começando a gritar, a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que você duvidaste? Por favor, lê o 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E o que estava no barco adorava, dizendo, verdadeiramente és filha de Deus. A última lição que eu tiro aqui é que Pedro, a gente sempre critica Pedro, né? Mas ele foi o único que teve coragem de sair do barco, né? Mas em determinado momento ele tira os olhos de Cristo, ele começa a afundar, e isso acontece com a gente, quando a gente tira os olhos de Cristo, a nossa vida, geralmente as coisas não dão certo. Mas ele fez um grito, que podemos dizer que foi uma das orações mais curtas da Bíblia. E a oração dele foi, Senhor, me salva! E a Bíblia diz que imediatamente, Cristo estendeu a mão e o salvou. E o que eu aprendo com esse texto é que, às vezes as orações, quando nós pedimos coisas para Deus, às vezes elas demoram a acontecer. E às vezes elas nem acontecem, porque às vezes não é a vontade de Deus, né? Deus pode dizer não, Deus pode dizer espera um pouco, mas existem alguns tipos de oração que Deus responde imediatamente. E na minha experiência, essas orações são as orações que eu peço perdão, graça ou salvação. Sempre que eu, você, um amigo que está assistindo aqui, fizer uma oração pedindo perdão, graça e salvação, Deus ele vai atender imediatamente. Ele atendeu. E naquele dia os discípulos testemunharam talvez um dos 3 maiores milagres de Cristo. Eles viram Jesus alimentando a multidão, eles viram ele andando sobre as águas e viram ele comandando a natureza. Para, vento. O vento parou. Esse é o nosso Deus. É o Deus que tudo pode. É o Deus que tudo controla. Louvado seja o Senhor. Essa é a nossa reflexão de hoje, mas agora a gente vai abrir aqui um momento para que todos possam participar, a fazer o seu pedido especial a Deus ou algum agradecimento por uma bênção dessa semana. E vocês fiquem bem à vontade agora, aqueles que quiserem participar desse momento, agradecer, louvar ou pedir ao nosso Deus. Gostaria de orar pelo esposo da minha mãe, ele tem diabetes, ele começou a ter alguns problemas agora na musculatura da perna, ainda não se sabe se é a questão da diabetes ou não que está afetando, mas ele pegou aí 15 dias de afastamento do trabalho, porque ele não consegue se mexer da cama, sabe? Ele está realmente imóvel, com muitas dores, então não sabe ainda se é problema nos nervos, não sabe se é problema muscular, não sabe ainda se tem a ver com a diabetes dele. Então, que ele possa ser curado. Amém. Né? Em nome de Jesus, que ele consiga aí ter essa recuperação, porque ele é um homem muito ativo, assim, gosta de estar trabalhando, não gosta de ficar parado. Então, que Deus possa fazer esse milagre na vida dele e, principalmente, né, achar o que está acontecendo com ele, né? A causa, né, do que está acontecendo.
Vamos orar então. O nome dele é Duda. Duda. Vou aproveitar para agradecer. Eu quero agradecer porque estou realizando um sonho que eu tinha desde 2016 em dar continuidade ao meu processo da vida acadêmica. Estou muito contente de estar voltando a estudar. E um motivo de gratidão especial é pelos pequenos milagres que Deus está fazendo na minha vida. Amém. As pequenas bênçãos que a gente recebe e que muitas vezes que passa despercebido. Como nós vimos hoje, na sua meditação, Deus ele cuida do seu povo. Ele cuida através do alimento e muita gente reclama, a gente não vê que ele já vai prover. Ele cuida da nossa saúde, ele se preocupa conosco e como o Agnes bem mencionou, se às vezes a gente acaba, por algum motivo, olhando para o lado, ele sempre dá a mão para nos socorrer. Esse texto, esse acontecimento de Pedro, me fez lembrar muito um dos versos mais incríveis, eu acho que do Salmo 37, geralmente conhece uma parte, né? Mas uma das partes do Salmo 37 fala assim, se eu vier a tropeçar, ele fala assim, né? E se eu tropeçar, que a sua mão me ampare. Amém. Ele não deixa que eu caia. Então eu posso tropeçar, mas que a mão dele esteja ali para me amparar. Então eu quero agradecer as pequenas coisas que Deus tem feito por mim. Os primeiros milagres que a gente acaba nem percebendo, as bênçãos que a gente acaba nem mencionando, mas só o fato, você vê, ele acabou de pedir por saúde, só o fato de termos saúde, de termos família, de estarmos aqui falando sobre Deus, sobre a sua palavra para mim, motivo de gratidão. Mais alguém? Tem algum motivo especial? Eu quero aproveitar também para agradecer. Essa semana eu estava refletindo enquanto eu estava trabalhando, né? 3 semanas atrás, antes de começar as aulas, talvez foi uma das semanas mais difíceis que eu e minha família passamos aqui, né? Nesse inteirinho, começando um novo semestre para mim, um novo semestre para os meus filhos, e aquela semana foi assim bem desafiadora, né? E essa semana eu estava passando e orando a Deus e pensando, meu Deus, tudo passou. Aquela dificuldade que a gente estava sentindo em vários aspectos, né? Tudo passou e hoje a gente está bem, né? Eu quero agradecer a Deus porque comecei um novo semestre de aulas, os meus filhos começaram também a estudar, estão estudando na escola adventista, a gente está muito feliz por isso. E agradecer, como o Vinícius falou, agradecer pelas grandes coisas e pequenas coisas, os milagres visíveis e imperceptíveis que Deus tem feito na minha família. Louvo ao Senhor. Ok? Se não há mais nenhum pedido, então vamos orar. Aqui agradecendo pelos grandes milagres e os pequenos, que também são grandes, mas algumas vezes nós estamos tão ocupados com a vida que nós esquecemos de te agradecer. Verdade. Também pedimos para a escola, nós estamos continuando estudando as nossas crianças, trabalho, saúde, porque eu estou segura que cada um de nós aqui temos certos desafios nas nossas vidas a respeito de saúde, a nossa espiritualidade, financeira, acadêmica, todos esses problemas, Senhor, e que o Senhor sabe e que o Senhor pode ficar do nosso lado, que nós podemos ficar com nossos olhos fixos no Senhor. Amém. E que nós sempre podemos se lembrar que o Senhor está lá para estar do nosso lado e dar caminho, e que o Senhor ama nós. A coisa mais importante é que quando nós estamos tendo problemas, é que nós temos que se lembrar que o Senhor nos ama. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor querido, muito obrigado, porque hoje a Tua palavra mais uma vez nos conforta. Obrigado porque mesmo em meio às tempestades da vida, o Senhor está do nosso lado. Muitas vezes o problema é que nós não percebemos. Então, por favor, Senhor, nos ajude a sentir a Tua presença. A Bíblia fala que o Senhor quer nos dar a Tua paz, e essa paz ela excede todo entendimento. A paz, na Sua palavra, ela não é apresentada como ausência apenas de problemas, porque o Senhor falou que nós teríamos problemas, mas a paz ela é apresentada como alguém. O Senhor é o príncipe da paz. Então, que a gente consiga senti-lo em meio às dificuldades e problemas da nossa vida. E se porventura a gente der uma tropeçada, que a Tua mão nos segure. Senhor, eu quero fazer uma oração especial pela pessoa que está assistindo agora esse conteúdo. O Senhor sabe que estamos aqui conversando, nós fomos impactados com essa mensagem, a ponto da gente querer também compartilhá-la com mais pessoas. Então eu quero estar orando por essa pessoa agora. Eu não sei como ela se encontra,
Eu não sei se ela está bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mas o Senhor a conhece. O Senhor sabe exatamente o que ela precisa. O Senhor sabe se ela está caindo nesse momento. O Senhor sabe se ela está passando por uma tempestade, ou talvez não. Por isso eu quero pedir que a tua mão esteja sobre essa pessoa, que ela possa sentir a tua presença nesse exato momento. Que ela possa sentir o seu amor nesse exato momento. Que ela possa entender que o Senhor tem um plano, o Senhor tem um projeto de vida para ela. E que esse plano envolve salvá-la. Assim como o Senhor salvou a Pedro, o Senhor quer salvar a todos nós. Por favor, cuida dessa pessoa e que ela possa, ao terminarmos essa oração, ter mais esperança de vida e ter uma nova vida, um novo compromisso contigo. Nós pedimos também as tuas bênçãos para nós aqui, para os nossos familiares, e nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Agradecer aos nossos amigos por esses momentos de estudo e oração, especialmente a você que assistiu esse conteúdo. Que Deus te abençoe, que você receba as bênçãos de Deus aonde você estiver. A todos,